Ele deve ter imaginado que ele ia se dar super bem com esse segundo assassinato, porque ele se deu muito bem no primeiro. Gente, ele nem foi interrogado. Isso explica a reação que ele teve quando a Sherry e a Didi chegaram. Lembra que eu falei que ele estava batido, que ele estava à beira de um colapso? Por quê? Por conta da pressão que elas estavam fazendo para que a Fran fosse encontrada, para que alguém falasse alguma coisa. Então essa pressão causou medo. O que ele fez? Ele se mandou da casa horas depois delas terem chegado. E ele foi trocando de endereço, ele foi fugindo, porque ele sabia que a luta que elas estavam travando, e como elas já tinham se mostrado extremamente determinadas e imbatíveis, elas iam chegar a algum lugar. Então, ele precisava se manter o mais distante possível para evitar um confronto. Porque na pressão, o John ficava extremamente abalado. Só que aí a gente vê outra coisa. Quando ele foi levado para interrogatório policial, ele se manteve numa postura excelente, bancando o inocente. E a gente vê o que aqui? O padrão de comportamento dele é muito forte porque a gente entende que ele consegue manter uma habilidade muito grande de descarregar essas emoções de um jeito e depois aparentar um outro quando ele estiver na mira de alguma coisa. E como ele estava na mira dos policiais, ele conseguiu se manter calado. E quando ele estava no telefone, ele já perdeu um pouco dessa compostura, mas não perdeu ela toda. Ele conseguiu ainda manter a pose até um certo ponto, não bastante para deixá-lo se safar dessa vez. Essas pessoas, elas são muito comuns no nosso dia a dia. São pessoas que elas aprontam uma questão, uma coisa muito grave, e aqui a gente pode imaginar várias situações que podem ser desencadeadas por um mau comportamento, uma mentira que uma pessoa cria, alguma coisa errada que ela faz. Essas pessoas conseguem transparecer um sofrimento que não existe, que elas não estão sentindo, para confundir os sinais que quem está ao redor e está recebendo fique confuso. E assim, eu queria ter mais para poder analisar um pouco sobre o John, mas muito pouco se sabe sobre ele. O que a gente, baseado ali no depoimento do irmão, ele sempre foi mentiroso. Então já demonstrava que essa habilidade, essa capacidade em mentir, não havia antecipação. Ele mentia quando era necessário, mentia quando era preciso e era calculista nos momentos em que ele deveria ser para se proteger. E é engraçado aqui que o John, os motivos para o John matar, se ele matou a primeira esposa, ele ficou com o ego ferido por ela ter se divorciado. A gente vê ali uma postura vingativa, extremamente vingativa, e ninguém sabe quais foram exatamente as razões que o fizeram se livrar da Fran. Provavelmente, se ele se cansou, ele já tinha se habilitado emocionalmente que a melhor maneira de lidar com o cansaço seria remover a pessoa da face da terra. E foi o que ele fez com a própria esposa. Sabe Deus quantas vítimas ainda esse homem teria pela frente se ele não tivesse sido parado. Quanto a Sherry e a Didi, elas são de um exemplo muito grande porque elas tiveram uma iniciativa imediata. Isso é impressionante. Eu nunca ouvi, de todos os casos que eu conheço, de tudo que eu já ouvi, de tudo que eu já assisti, de tudo que eu já pesquisei, de tudo que eu já fui atrás, eu nunca vi ninguém que tivesse uma reação tão rápida como essas duas tiveram. Elas foram incansáveis, foram quase 10 anos de batalhas para conseguir incriminar o John, para conseguir trazer provas que fossem o suficientes para que trouxesse uma condenação, para conseguir encontrar. A gente vê que esses são aquelas pessoas que são imparáveis, são pessoas que realmente têm decisão. E elas foram movidas por um sentimento muito genuíno, o sentimento de compaixão, o sentimento de amor, de laço que ligava aquela reação tão especial que elas tinham umas com as outras. Essas mulheres realmente são mulheres extraordinárias. Eu acho que o que a gente pode tirar de reflexivo dessa história, eu acho que o que a gente pode realmente tirar proveito é que nós sempre precisamos estar atento àqueles sinais. É aquilo que eu já mencionei nos 2 episódios anteriores, é sempre os sinais. Eu não sei às vezes em qual situação que você está vivendo agora, eu não sei em qual situação que você está passando e que você está vendo constantes sinais de alerta,
constantes luzes vermelhas e você está sempre dando uma justificativa para você mesmo, para ignorar as imagens que você está vendo. Mas não dê justificativa, procure entender o que realmente aquilo significa, porque isso pode custar caro. Eu não sei se a Fran chegou a ver alguma coisa errada, mas se ela viu e negligenciou, infelizmente ela acabou pagando muito caro. E muitas vezes quem vai acabar pagando pode ser você. Você pode até não perder sua vida, mas você pode perder o emprego, você pode perder um relacionamento. Quantos casos de adultério, às vezes uma pessoa que entra no casamento, se aproveita de amiga e ela seduz, ela rouba, ela trai, ela arma, ela manipula e articula e cria situações que vão promover aquilo que ela quer e ela vai conseguir aquele resultado porque ninguém pode pará-la. Porque muitas vezes você está abrindo a porta da sua casa para o inimigo. Então é importante sim, sempre estar atento. Fique reflexivo e se você precisar conversar com alguém sobre isso, converse, não guarde. A gente tem o hábito de guardar os sinais que a gente está vendo sempre para nós mesmos. A gente nunca quer discutir por medo de descobrir coisas piores ainda. Mas é melhor você descobrir a verdade do que ficar sendo enganado e permanecer na mentira. Se você precisa de força, se você precisa de motivação para tomar uma decisão, se baseia nessas duas mulheres. Faça como elas fizeram. Faça o que você precisa fazer. O que você precisa colocar um ponto final que você ainda não colocou? O que você ainda precisa dar um basta que você ainda não deu? Qual é a decisão que você tem que tomar que você ainda não teve coragem? Aquilo que você está adiando, você está postergando, aquilo que você está procrastinando. Chegou o momento de fazer a coisa certa e de escolher. Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu não tenho força. Na verdade, você tem sim. A força está dentro de você. Coloque ela para fora. Porque se você decidir, você pode ter certeza que ela vai aparecer no momento em que for necessário, no momento em que a sua decisão for pautada na atitude. A atitude absoluta, a atitude extraordinária e irreversível e que pode sim salvar a sua vida. Se você tem um problema, é melhor você lidar com ele hoje. Não ache que o tempo tem poder de lidar com os desafetos e com as situações mal resolvidas da nossa vida. É melhor você lidar com um pequeno incômodo hoje do que esperar e ver ele se tornar uma grande barreira. Na verdade, nessa batalha, quem tem que desistir não é você, mas é o inimigo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você está conhecendo agora o canal, aproveita e assista. Nós já temos 2 vídeos incríveis dessa série que já estão lançados. Na semana que vem nós vamos ter um caso muito surpreendente e você pode se preparar que essa narrativa vai te tirar o fôlego. Eu já te convido também para me seguir lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Você também pode passar por aqui e conhecer vários vídeos, tem muito conteúdo. E você também pode conhecer o meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, na Amazon, está disponível no Kindle, nas livrarias. Se você adquirir pelo meu site, você ganha marcadores incríveis. É um livro de suspense em formato roteiro. Ele tem uma história sobre maldições hereditárias, espíritos de morte e um serial killer que já fez mais de 23 vítimas e ninguém tem uma pista sequer. E o Jack começa a desconfiar que o assassino de Nova York, o serial killer, talvez esteja morando na casa dele, planejando fazer do Jack a sua próxima vítima. Comenta aqui embaixo, qualquer dúvida eu respondo, eu tô aqui para te ajudar e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!